Estamos começando mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema crucial para a democracia, a desinformação. Então fica com a gente, porque o enfrentamento a notícias falsas é da sua conta. Informações manipuladas e distorções dos fatos podem comprometer a credibilidade das instituições públicas e até abalar a confiança da população. Para saber mais sobre esse tema, conversamos com o coordenador do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, Vitor Durigan. Ele esteve recentemente no Tribunal de Contas e gravou essa entrevista que você vai ver agora. E a gente está aqui com o coordenador do Programa de Combate à Desinformação do STF, Vitor Durigan. Prazer, obrigada pela presença, Vitor. Agradeço. E eu queria começar contextualizando, para os nossos telespectadores, o que é desinformação? A desinformação ela é um fenômeno do nosso tempo que é aquela informação que é publicizada, só que ela é enganosa. Ela tem como objetivo manipular, enganar, influenciar as pessoas, principalmente nos seus pontos de vista. Isso é muito ruim, porque acaba enganando as pessoas quando elas vão buscar informação sobre saúde, informação sobre educação, informação sobre a sua cidade. Então isso impacta no direito das pessoas. Então é o que traz para o dia a dia, os impactos do dia a dia para o cidadão, né? A fake news, a mentira, a manipulação. Exatamente, são direitos do nosso dia a dia. Às vezes o cidadão está procurando a informação sobre saúde ou em quais postos ela consegue se vacinar. A desinformação atrapalha aquilo, a desinformação sobre a vacina, a desinformação sobre as escolas. Então, o cidadão quer efetivar os seus direitos, mas a desinformação é um obstáculo a isso. E por que ela é espalhada tão rapidamente? Que fenômeno é esse que faz com que a informação chegue a tantos grupos, tanta gente compartilhe? Por quê? Pois é, isso é um fenômeno da época da internet, né? A internet é um meio de comunicação onde as coisas de fato se espalham muito rápido e a desinformação, ela é trabalhada para isso. Então são muitas notícias falsas que são sensacionalistas, elas buscam mexer com as emoções das pessoas e elas também são trabalhadas de forma coordenada artificialmente para produzir esse senso de viralização. Então são muitas vezes robôs artificiais que distribuem essa informação falsa para dar essa noção de bola de neve, que as coisas vão viralizando e aí a gente vê nas redes sociais as notícias quando elas começam a se espalhar de uma maneira muito intensamente. E a desinformação ela é feita para isso. Sim, sim. E por que ela é perigosa para a nossa democracia? Ela atinge os pilares mais básicos da democracia, os pilares das liberdades individuais. Quando a desinformação ela manipula as pessoas, ela atinge uma liberdade de autonomia individual das pessoas, de produzirem as suas visões de mundo. Ela atinge a confiança das pessoas. As pessoas deixam de confiar nas instituições, deixam de confiar nos serviços públicos que são prestados, deixam de fazer com que as pessoas se confiem em si mesmas. E todo o senso de democracia é o senso da gente compartilhar um futuro compartilhado, né? Assim, uma comunidade. Então as pessoas pensam diferentes, mas elas buscam objetivos em comum como sociedade. E a desinformação atinge a confiança das pessoas, isso gera intolerância, isso gera radicalismo. Isso é muito ruim para a nossa sociedade. Aqui no Espírito Santo, as instituições públicas se uniram num termo, de cooperação para combate à desinformação. Você acha que esse é um caminho? Eu acho que esse é um caminho fundamental. A cooperação institucional talvez seja um caminho que todos os estados, o país, e não só o setor público, mas também o setor privado, precisa pensar. Só cooperando a gente consegue pensar esses problemas. A desinformação é um problema muito complexo, que demanda visões que são diferentes, demanda conhecimento multidisciplinar. A gente precisa pensar a comunicação, o direito, a psicologia, precisa pensar toda uma estrutura social para combater a desinformação. Os órgãos públicos, como eles têm uma função central na democracia brasileira, eles precisam se coordenar, tanto para compartilhar conhecimento, mas para ter ações em conjunto, que são coletivas de fato, para combater a desinformação. Porque a gente chega, por exemplo, aí na educação midiática, a gente pensa em políticas públicas de educação, a gente pensa em campanhas de comunicação para conscientização da população. Se não tem uma cooperação entre os órgãos, as coisas ficam muito desconexas. E a desinformação, ela ataca essa confiança da população. Quando os órgãos se unem,
conseguem dar transparência para o que estão fazendo, conseguem abrir os serviços públicos para a população, isso gera legitimidade e a desinformação ela é afastada. Então a cooperação, eu acho que talvez seja um ponto central no combate. Perfeito. E o cidadão em casa, no dia a dia, ele tem alguma participação? Ele pode também ser um agente para combater a desinformação? Sem dúvida nenhuma. O combate à desinformação ele é um dever de todos. Assim como nós temos nossos deveres e obrigações como cidadão em qualquer outra área da vida, no combate à desinformação é a mesma coisa. O cidadão precisa estar informado, ele precisa ir correr atrás de informação. Claro que os órgãos públicos também precisam ajudar a dar essa informação para o cidadão, mas o cidadão tem o dever de conseguir dialogar com os outros, de participar da sociedade e, a partir disso, ele vira um agente também do combate à desinformação. Tomar cuidado com aquilo que ele encaminha? Com certeza absoluta. Não é para ninguém ficar recebendo as coisas na internet e sair espalhando tudo. Quando a gente pensa em desinformação, as pessoas às vezes caem na desinformação. Essa pessoa que caiu na desinformação, ela é a vítima. Então, o cidadão que recebe, ele é alvo da desinformação. Então, é preciso que ele tenha essa visão crítica para saber diferenciar o que é uma desinformação de uma informação que é relevante e, de fato, ele não vire a vítima da desinformação. Tá, isso eu não vou compartilhar porque eu percebo que isso está estranho. Verificar as fontes, ver se o conteúdo normalmente está muito sensacionalista, chamando para algum tipo de ato muito emocional. E não, tenho que refletir antes sobre isso. Tá, agora que eu refleti, não vou clicar de uma vez. Agora, a partir da reflexão, eu posso compartilhar essa informação. Assim, a pessoa deixa de ser o alvo daquilo que está atingindo ela. Tá certo. Obrigada, Vitor, pela participação. Eu que agradeço. E agora eu volto para o estúdio. De volta aos estúdios, eu convido a Clarice Scardua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. Olá para você que acompanha a gente aí pela TVE. O Tribunal de Contas reuniu prefeitos, secretários e servidores dos 78 municípios capixabas para tratar de um assunto muito importante: planejamento. Os municípios elaboram a cada 4 anos o Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É nesse instrumento que eles planejam e definem onde e como vão investir o dinheiro público na sua cidade. O dinheiro que vem dos impostos que pagamos todos os dias. E onde o TCE entra nisso? Entra não só com a fiscalização, mas também com a orientação. E foi esse o objetivo do evento. Nosso time de auditores e especialistas orientou os servidores para que o PPA seja elaborado corretamente, para que tudo que foi planejado pelo prefeito e sua equipe seja efetivamente tirado do papel e se transforme em melhorias de serviços para o cidadão. Na verdade, o Tribunal de Contas, mais uma vez, inova a aproximar o órgão de controle das gestões municipais. Isso garante um município com a gestão mais qualificada e, ao mesmo tempo, mais resultado para a população. Planejar o presente é a chave para transformar o futuro das nossas cidades. Volto com você, Mariana. Certamente, essa capacitação trará frutos para o bom planejamento municipal. Obrigada, Clarissa. E quem nos acompanha por aqui ou nas nossas redes sociais certamente já viu que o Tribunal de Contas está focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para isso, trabalha cada vez mais alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Quer saber mais? Veja na nossa reportagem. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade étnico-racial. Esses são apenas alguns dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou apenas ODS. É uma lista com ações para um mundo mais justo e igualitário. E essa força-tarefa global cada vez mais faz parte do trabalho do Tribunal de Contas. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda 2030 da ONU e contém metas a serem superadas pelos países em várias áreas. São 17 ações, mas no Brasil foi incluído o debate sobre o racismo, um tema também muito importante. Por isso, são 18 ODSs. E se parte da missão do Tribunal do Espírito Santo é melhorar a vida das pessoas, esses objetivos têm tudo a ver com a Corte de Contas. Cada instituição, cada empresa, cada entidade, seja pública ou privada,
E cada pessoa também é importante que se interesse pelo tema. E muitas vezes você pode estar fazendo algo de bom e nem sabe que isso favorece os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando você luta contra o preconceito racial, quando você enfrenta a violência doméstica, quando você separa o lixo, que facilita a coleta seletiva. E nesse ano, o Tribunal de Contas do Espírito Santo estampou nos calendários que são distribuídos aos servidores os 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No mês de janeiro, por exemplo, são destacados 2 objetivos: a erradicação da pobreza e fome zero, além de agricultura sustentável. No mês de fevereiro, saúde e bem-estar. E no mês de março, educação de qualidade. É uma forma de reafirmar o compromisso do Tribunal de Contas. E o calendário também pode ser baixado na versão digital, em português, italiano, inglês e espanhol. Compromisso que também norteia e direciona o trabalho da equipe de auditores. O Plano Anual de Controle Externo, PASSE, já prevê um direcionamento com as metas dos ODSs. Como todo órgão público, nós temos que ter um planejamento. E o planejamento do Tribunal de Contas chama-se PASSE, que é o Plano Anual de Controle Externo. E ele é interligado com as ODS, porque toda vez que a gente fiscaliza, a gente consegue fazer com que o Poder Executivo, que é o maior fornecedor de bens e serviços para a sociedade, consiga entregar com mais resultado essa política pública. Dessa forma, ou seja, de uma maneira indireta, o trabalho do Tribunal de Contas vai gerar a política pública na maneira correta, na qualidade correta e na quantidade correta para o cidadão, permeando qualquer um dos 17 ODS. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Quer continuar por dentro do que acontece no Tribunal de Contas? Acesse o nosso portal e as nossas redes sociais no @TCE Espírito Santo. Até a próxima! Hora da vacina! Eu confio que tá tudo certo, né? Eles transparecem essa confiança pra gente, então a gente fica tranquilo mesmo de se imunizar. A gente se sente segura, né? Tanto como a estrutura daqui, como o atendimento também. E o incômodo pela picadinha não pode ser em vão. A gente precisa confiar que os imunizantes foram bem conservados para ter a sua qualidade mantida. Aqui em Venda Nova do Imigrante, hoje todas as vacinas ficam armazenadas em câmaras refrigeradas com qualificação térmica. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Em 2021, o Tribunal de Contas fiscalizou as salas de vacinação de todo o estado para identificar se a rede de frios dos municípios estava preparada para armazenar os imunizantes contra a Covid-19. A equipe encontrou geladeiras domésticas sendo usadas para guardar as doses de vacina em várias cidades, entre elas Venda Nova do Imigrante. As vacinas deveriam ficar em temperaturas entre 2 e 8 graus, mas algumas delas foram encontradas com temperaturas abaixo disso aqui na cidade. Então, o tribunal determinou que essa e outras 23 prefeituras adequassem as suas redes de frios, passando a utilizar somente câmaras refrigeradas. Com as determinações que o tribunal passa para o município, a gente consegue adequar o serviço, dar qualidade para o munícipe e garantir para a população saber que aquele produto que está recebendo é de qualidade. Venda Nova tem hoje uma rede de frios bem estruturada para armazenar vacinas. O município é o único no estado em que as câmaras de refrigeração têm uma manutenção para qualificação térmica, que garante que a temperatura seja a mesma em todos os pontos do equipamento. Depois a gente adquiriu esse contrato e hoje é feito todo essa manutenção, né? Eles vêm aqui com frequência para a gente manter a qualidade da temperatura, a qualidade desses imunos até chegar no paciente. Quem vem se vacinar percebe as melhorias na estrutura. A gente sente confiança, né? Uma situação que a gente precisa, né? Necessita para a saúde dos pequenos. É confiança mesmo de estar sabendo que está sendo feito tudo certinho. A eficiência, a qualidade e segurança dos serviços de vacinação são indispensáveis para aumentar a cobertura vacinal e prevenir doenças, internações e óbitos.
O Tribunal de Contas atua fortemente para fortalecer a imunização nos municípios. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.